fale baixo, bode baixo. Já sabe como é, conversa boa, riso solto, café. Do Nordeste pro Brasil inteiro ouvir. É Cami Mori chamando tu pra vir. Fale baixo, 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 vem. Que quando o papo é bom, todo mundo entende bem. E fale baixo, 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 é lei, Nordeste falando alto. Boa noite, Pernambuco, boa noite, Recife, boa noite, Nordeste, boa noite, Brasil. Estamos começando agora mais um episódio do E Fale Baixo Podcast, onde a gente faz tudo aqui menos fala baixo. É porque vocês sabem, nordestino é assim, ninguém fala baixo, mas a gente manda os outros falarem, porque a autoridade é nossa. E o convidado de hoje, antes de eu chamá-lo, eu fiz um textinho, porque esse texto é muito simbólico, já que o nosso convidado é um músico de peso, vocês sabem quem é, eu já falei no Instagram, né? Inclusive, sigam o Instagram do Fale Baixo Podcast, está aqui, ó, embaixo. Sigam também o canal, por favor, se inscrevam no canal, porque vai vir muita gente de peso aí da cena do cinema, audiovisual, música, literatura, esporte também, humor. E eu fiz o texto para chamar o convidado de hoje porque tem tudo a ver com o que ele fez, que foi se juntar com um grupo de outras pessoas foda para começar um movimento. E o texto é o seguinte: Recife nunca foi só uma simplicidade, sempre foi uma dicotomia entre o porto e o mangue, entre o atraso imposto e a invenção diária. Teve um tempo em que o Brasil olhava para cá e não escutava nada, mas tinha gente transformando lama em linguagem, ironia em pensamento, música em posicionamento. E uma dessas pessoas é o nosso convidado, Fred04, vocalista do Mundo Livre S.A. É isso aí. Boa Seja noite. muito bem-vindo, Fred. Que prazer receber você aqui. Boa noite, prazer é meu estar aqui nessa primeira leva de episódios aí desse podcast que eu tenho certeza que vai revolucionar o cenário pernambucano e nordestino. E quanto mais iniciativa como essa, melhor para a cena. E é um prazer e estou aqui à disposição para falar dessas 4 décadas aí de militância, de resistência, e é isso. Militância cultural pesada, né? Isso, é. São 40 anos de Mundo Livre S.A. ativo, militância musical e cultural pesada. Recife é uma cidade que resiste em todos os aspectos, mas principalmente na questão cultural. E Fred tem muito a falar sobre isso, então escutem. Então, eu olho para onde? Essa galera aqui, ó. Eu já vou começar com uma provocação. Tá. Eu quero saber, quando tu começou a compor, a cantar, a ter esse teu contato com a música, a ter esse teu contato com o Mangue Beat, com a arte, com a cena cultural de Recife, me diz, que tipo de cidade tu via? Então, eu na minha verdade, a primeira formação, eu toco desde os 12 anos de idade. Na verdade, um pouco antes eu já tocava piano. E aos 12 anos comecei no violão. Eu não sabia disso, que massa. E aí... Mas era uma coisa de necessidade amadora, assim, tal, de realização pessoal e tal. Mas que eu não tinha muita... não tinha muito enfoque de carreira profissional nem nada. Mas, profissionalmente, a minha primeira formação foi de jornalismo, né? De comunicação social, na verdade, na Federal. E é interessante porque eu fazia um jornalzinho laboratório lá na época de faculdade. Eu era diretor do DA de comunicação, diretor de imprensa. E aí criei um jornal chamado A Brecha. E através desse jornal a gente fez muita amizade ali no Centro de Arte com gente de outras linguagens, gente incluindo da música, de design, né? de letras, enfim, história, ali da área de humanas, ali, Centro de Arte, Cefiche, ali e tal. A gente criou uma espécie de... Na época nem tinha essa denominação, uma espécie de coletivo que a gente até agilizou um espetáculo de teatro. A gente criou um grupo de teatro chamado Os Alemães de Cinzento. Eu, o Renato e outras figuras, a gente fazia um coro punk já naquela época. Que ano era esse?
Que Isso em década? 82, 83, assim. E foi aí esse seu início... Foi... O início numa faculdade foi 80, na verdade. Eu fui fera 80 e comecei na faculdade em 81. Fera 80. É. Pra quem não sabe, fera era o cara que fazia vestibular. Eu fui fera 2008. É. Mas, meu Deus, como isso denuncia, né, velho? Aí fazia o jornalzinho, a brecha. E uma coisa que era angustiante pra gente era o seguinte: Recife vivia uma crise econômica crônica, absurda, né, durante todos os anos 80. Final de ditadura ainda. Final de ditadura, a gente convivia com os infiltrados. Tinha um pessoal do corpo técnico da universidade que chegava para mim, gostava de mim, gostava de Renato, gostava da galera. Dizia, não anda com fulano não. Que geralmente era uma galera mais velha, que era estudante profissional, porque era infiltrado do regime, né? Aí, eu já vi esse cara mandar gente aí para tortura, saca? Nossa. Não anda com fulano não anda com cicrano. Então aí, era um ambiente bem hostil também, né, na universidade. Um ambiente já no início, eu falo isso da faculdade, né? Era um ambiente já de abertura, claro, porque os primeiros figuras do exílio estavam voltando. Naquela época tinha Gabeira já existia uma pressão grande, né? Anistia, não sei o que e tal, para os exilados e tal. Mas ainda era o general, né, no governo. Ainda era o Figueiredo e tal. Aí o que acontece? Mas aí uma coisa angustiante é que a gente conhecia gente brilhante de letras, de outras áreas, de educação artística, de design e tal, que almejava fazer uma pós-graduação, um projeto bacana na sua área, fora do Recife. Sim. Todo mundo almejava ir ou para a UNB, ou para a USP, ou para a Europa, ou para, enfim, para o primeiro mundo, assim, seguir com PhD, com mestrado e tal. E a gente, velho, as melhores ideias, as melhores mentes estão... A gente não tem a menor chance de segurar a galera se a gente não fizer alguma coisa para mudar essa cidade. Entendeu? Então, basicamente, o cenário para pensar a cultura nessa época em Recife era péssimo. Defasado, né? Tinha uma estagnação econômica que claro, que asfixia qualquer ambiente cultural também. E tinha um misto de conservadorismo que vinha tanto da elite que comandava a mídia, né? A elite que comandava as rádios, tal, era uma elite política conservadora, quanto da própria academia, porque a gente vivia aquele momento ali do domínio do armorial, que se tinha mentes brilhantes, como o de Ariano, como o de Antônio Nóbrega e outros e tal, mas era uma coisa que, para quem trabalhava na esfera do pop, da cultura urbana, contemporânea, cosmopolita, como era o nosso caso, não deixava de ser também mais um fator de opressão. Com certeza. Porque o armorial, assim, demonizava a guitarra elétrica, demonizava qualquer coisa que fosse remetesse à cultura pop, tudo isso. Então, a gente começou, por exemplo, as primeiras composições que eu tentei mostrar em alguns concursos de carreira solo ainda, né? Sem Mundo Livre. Eu escrevia em alguns projetos de novos compositores, de novos talentos. Só o fato de eu chegar lá com a guitarra já era, sabe? Isso ali é anos 80, ali ainda e tal. Então era um ambiente de muita hostilidade. Muita censura, né? Não só pra gente. Muita castração cultural. Exatamente. A gente se sentia meio que estrangeiro aqui, entendeu? Qual foi o ano que... Primeiro, qual foi o ano que surgiu o Mundo Livre e como foi que essa banda surgiu, a primeira formação? Então, o que motivou a formação da banda? O que vocês estavam na cabeça naquele momento? Eu comecei numa banda pós-punk. É muito engraçado, porque o roteiro foi meio enviesado, assim. O que é uma banda pós-punk? Minha primeira banda, que eu segui até 82, por aí e tal, eu só tocava violão, né? Eu compunha em casa e ficava
gravando num gravadorzinho caseiro e aí achava uma bosta. Aquele gravadorzinho assim. Não, era aqueles cassetinhos. De fitazinha. Assim, tal, Como era o nome daquela fita? Era Fita KS. cassete mesmo. Fita é isso. Aí gravava naqueles negócios, aí achava horrível e tal, gravação caseira. Se fosse hoje em dia, eu tenho graças a Deus que naquela época não tinha internet ainda. Porque a turma ia achar um monte de baboseira minha, antiga e tal. Mas assim, mas meu negócio era compor. Eu aprendi as 2 primeiras notas de violão, já surgiram umas 10 músicas daquelas primeiras 2 notas, entendeu? Porque o negócio em que ano? nunca foi isso aí, 74 ainda. Eu comecei no violão em 74. Mas aí, dentro do mundo livre, esse contexto veio. Não, mas aí vê. Aí eu conheci guitarra, tive o primeiro contato com a guitarra ali por volta de 80, por aí, 79 e tal. Uma coisa casual, eu estava voltando da praia de noite, depois de tomar muita, sei lá, aditivos e tal. Aí, pá. Uns alquinhos. Fale baixo. Gagal. Fale baixo, que o recifense gosta de tomar Aí cachaça. a gente tinha uma galera que se encontrava de noite, cada um que trazia, sei lá, um tamborim, um reco-reco, e pau, eu levava o violão. Pandeiro. Aí eu levava o violão e a gente ficava tomando gagal e outras coisas até altas horas. Aí, nisso a gente descobriu que tinha uma banda, tinha um restaurante lá que tinha contratado uma banda de restaurante mesmo, que depois de uma certa hora tocava rock and roll, tocava Beatles, Rolling Stones e tal. Tinha uma hora ali que a gente sabia que eles começavam a tocar uma coisa mais animada, assim. Aí a gente chegava nessa hora para sacar. E eles adoravam, porque aquele esquema de banda de restaurante, né? Ficava todo mundo jantando e os caras ficavam ali, pô, que saco. Aí chegava uma meninada pra bêbada, curtir, uma meninada mamada. Cantava junto Uma meninada já pronta pra greia. E aí foi nisso, numa dessas aí, que um cara me chamou, viu que eu tava com violão. Olha, toma aí, a gente vai dar um intervalo, vai tomar um café. Aí do nada te botaram no restaurante. Eu peguei a guitarra pela primeira vez. Peguei uma guitarra do cara e aí toquei. Até Bêbado, o cara nem sabia disso. Aí pela primeira até pisei, né? Pisei sem querer na pedaleira do cara, sabia nem que porra era aquilo. Aí o cara, pô, pelo amor, não vai quebrar meu equipamento, não. Aí, enfim, chapado, né? Mas toquei Lou Reed, toquei Neil Young, Rolling Stone. Clássicos. E a turma que estava na praia comigo, pá, pirando, eu falei, irmão, isso aqui é meu instrumento, eu tenho que começar na guitarra agora. Aí comecei a juntar uns trocadinhos e tal para comprar minha primeira guitarra, que na verdade não tinha nem traste, o cara queria fazer um baixo sem traste, tinha arrancado os trastes, eu tive que comprar traste de metro e colar os trastes, enfim. Mas foi minha primeira guitarra. Então, nessa época, eu resolvi já formar uma banda. Isso foi em 82. Né? Eu estava de 19 para 20 anos. E aí a primeira banda já era pós-punk, que eu tinha curtido punk, new wave e tal. Aí era pós-punk, então ela chamava Trapaça, inspirado num longa sobre Sex Pistols, o longa The Great Swindle of Rock and Roll, né? A grande trapaça do rock and roll. Aí chamava Trapaça. Aí não deu em nada, a gente compôs algumas coisas com a galera ali e tal, mas não tinha lugar nem para ensaiar, nem muito menos para tocar. E a gente falou já do cenário de era muito sufocante para esse tipo de música, não tinha espaço para tocar e tal. Aí, disso aí, Renato tinha acabado de entrar, meu parceiro, compadre, na época não era compadre ainda, mas era vizinho, tinha passado em engenharia e através do meu contato comigo ali, me vendo tocar na praia, eu falei para ele, meu irmão, mas na Federal tem um curso massa de comunicação e tal. Ele nem sabia. Aí ele largou de engenharia e entrou... Convencer Renato a se lascar. Aí Renato hoje podia ser um grande engenheiro. Aí ele entrou em comunicação porque aí eu era vizinho dele ali e tal, e a gente começou a armar umas coisas lá na faculdade. Aí ele foi para um congresso, nessa época, 81, ele foi para um congresso em São Paulo de estudantes de comunicação, Enecom, tinha todo ano. Sim. E lá estava rolando aquele lance das galerias lá do punk da periferia. Uhum. Começou a rolar aqueles encontros de punk do ABC e tal, e pá. Aí ele comprou os primeiros vinis que saíram, aí trouxe, né?
Aí ele, pô, a gente pirou, velho. A gente pirou com aquele som tosco, assim. Aquela coisa que era mais política, na verdade, era mais grito. O nome do disco era Grito Suburbano. Era um manifesto, né? Então vocês começaram a entrar em contato com... Num contexto de ditadura, vocês começaram a entrar em contato com a música brasileira, que era um manifesto também contra tudo aquilo que estava acontecendo, né? Toda aquela castração cultural. E é muito louco, porque também era Guerra Fria, né? Ali 81, 82 e tal. E aí tinha muita banda que era tipo falando do botão vermelho, apocalipse nuclear, toda aquela coisa, o começo do fim do mundo, todo esse negócio envolvendo a Guerra Fria e tal. Aí o mundo... Aí assim, aí a gente ultrapassa, foi pro brejo, porque a gente resolveu criar lá em Candeias um núcleo de punk rock mesmo. Zamai Candeias formando as melhores bandas. Aí eu fundei o Serviço Sujo com 2 dos integrantes do mundo do Ultrapassa. Renato fundou o Sala 101, que era inspirado no livro 1984. Que eu adoro muito, Jorge Orwell, é um dos meus livros preferidos. Aí tinha um outro colega nosso que ia lá, mas era de Boa Viagem. Formou outra banda chamada Defectos. Enfim, era o mesmo equipamento, o mesmo espaço, que a gente juntava aquela coisa bem tosca e ensaiava todo mundo no mesmo equipamento, ali quando conseguiam uma garagem, alguma coisa. E aí viraram várias bandas. E Serviço Sujo também durou algum tempo e tal. E aí eu até criei uma música na época, cujo pedaço lá entrou numa música do Mundo Livre depois, que era Nós Sofre, Mas Nós Xinga. Era baseado em frevo, mas era hardcore. Era 500 mil pessoas sem fazer nada, pulando no meio da rua, gostando do próprio sofrimento. 500 mil idiotas que trabalham o ano inteiro para gastar todo o dinheiro. Nesses 4 dias, era um frevo core, assim. Manifesto, minha gente, então, manifesto. E fiz várias músicas e tal nessa pegada. Aí a mesma coisa, não tinha lugar para tocar, não tinha nenhum incentivo, era... Porra nenhuma. A gente mal conseguia sair de Candeias, ir para canto nenhum e tal. E às vezes não conseguia lugar nem para ensaiar. E aí, ao mesmo tempo, foram surgindo um negócio que foi uma espécie de modismo punk que se espalhando pelo país. Então, saiu matéria do Fantástico sobre os punks. Aí lá vem um personagem punk do Jô Soares, no Vivo Gordo da Globo. Um personagem punk na novela da novela do Horário Nobre. Aí começou a vender calça rasgada nas boutiques. E aí aqui mesmo em Recife teve uma festa que divulgaram uns cartazes, festa punk no Recife. Aí, porra, aí a gente foi sacar. Sabe quem estava fazendo essa festa punk? Quem? Era ex-alunos do Salesiano. Gente. Então, assim... mas era quem na época podia fazer isso, né? Se fosse outras pessoas pudessem... que estava surgindo. E aí a gente chegou lá, todo cheio de alfinete, porque na época não existia nem a palavra piercing. E nem tinha taxinha, né, também? Nem tinha taxinha. A gente chegou lá cheio de alfinete, roupa rasgada, assim e tal, na frente do lugar onde supostamente ia ter uma festa punk. E aí o pessoal se assustou e tal, e não queriam deixar a gente entrar. Vê, o pessoal tudo de roupinha. A festa punk. Quando a galera viu os alfinetes, se assustaram. A galera não sabia nem o que era punk, doido. Porque era só aqueles punk de boutique. Eram os punk de boutique lá, querendo dar uma pose de punk. E a gente não foi... Não foi... A gente foi barrado. Aí a gente com corrente, cadeado, saiu quebrando tudo, cara. Isso aí... Mentira. Foi. Mentira, vocês quebraram as coisas da festa. Janela quebrada. Vocês já resolveram isso na justiça? Gente, aí rolou polícia. Tá tudo bem, viu, já? Isso faz muito tempo. Aí rolou... Já prescreveu. Rolou polícia, sirene. Chamaram polícia e cada um correu pro canto e tal. Enfim. E o Mundo Livre entra onde nisso? Então, aí depois de um tempo que a gente viu que estava virando uma coisa muito diluída, muito massificada, muito... Sei lá, uma coisa... que perdendo toda a essência, né? A essência e tal... Aí eu desencanei, aí, sabe, ainda teve uma tentativa numa banda chamada Câmbio Negro HC, sim, que depois até virou
gravou vinil e tudo e tal, mas a primeira formação que eu era guitarrista e tal, vocalista, durou pouco tempo, esse Câmbio Negro que eu participei, que era uma tentativa, juntou, sei lá, 101, Serviço Sujo e tal, e um cara daqui da Boa Vista que tinha um lugar para ensaiar e tal, fundou o Câmbio Negro, mas também não rolou. Aí eu desencanei, isso aí ainda teve o sucesso de rádio, né? Que é Sou o punk da periferia, que sou da freguesia do meu amado Gilberto Gil, mas que naquela época ali, aquela música pra gente foi a pá de cal, assim, sabe? Nossa, total. Aí beleza, não sabia o que fazer mais e tal. Até que só que o negócio da guitarra e da música tava no sangue já. E ali, alguns meses depois... Resistência, né, meu filho? eu Sempre foi sobre resolvi isso. Criar um projeto, criar uma nova... um novo combo, assim, de resistência, como você fala, que mantivesse um pouco da filosofia anarquista, de falar da Guerra Fria, de manter o mesmo tema, né, e de provocação, de ironia sarcasmo e tal, pá, mas que rompendo com as amarras do hardcore. Sim. Entendeu? E aproveitando um clima que já rolava na época de New Wave, né, onde algumas misturas bacanas que estavam surgindo. Que era um pouco mais leve todo. que o punk. Aí na época eu estava pirando com samba de break, com Jorge Ben, que eu já era apaixonado desde a adolescência. Ou seja, eu queria misturar aquilo que a gente tinha vivido de bacana, de intenso no punk, e as experiências que a gente teve trocando correntada com a burguesia daqui. Porrada, bomba, tiro, porrada e bomba. Não, tinha um encontro que tinha de Burgo Boys, que a gente chamava. Como era o nome? Burgo Boys. O que é isso, Burgo Boys? Os herdeiros das usinas que se encontravam com carro importado se encontravam na praça do entroncamento, não sei se era toda sexta, aí ficava lotado de carro importado e os caras lá ouvindo o som alto e tal. A gente ia todo fim de semana. É tipo Santo Aleixo nas lanchas hoje. Exatamente. Aí a gente ia lá provocar os Burgo Boys, sempre rolava treta, era foda. Nada contra, inclusive já estive em Santo Aleixo numa lancha. Sim. Mas, na boa, entre aspas. Mas, enfim, aí a gente queria manter essa intensidade. Sim. Dessa vivência que a gente teve numa banda que se libertasse daquela ortodoxia do hardcore. Sim. Entendeu? E a ideia era misturar Jorge Ben com Johnny Rotten e tal. E pá. Então, o Mundo Livre surgiu daí. Ali em 84, já com o nome... Foi 84? 84. Então, 41 anos, né? 40 não, né? 40 anos. 40 anos, já 41 agora. 41 agora, exatamente. 41. Mas, nesse contexto todo, então, o que te incomodava mais naquele tempo era o falso conhecimento cultural que a burguesia fingia ter do que estava acontecendo, porque, querendo ou não, vamos dizer que a gente chamava... Era o movimento cocopunk, né? O movimento cocopunk, né? Aqui em Recife. O que te incomodava mais era essa máscara. O que te incomodava mais, realmente, era o que estava acontecendo politicamente no país. Que, querendo ou não, por mais que já tivesse alguns avanços, anistia, etc., ainda assim a gente estava vivendo num contexto de tentar ali sair de uma opressão, né? Eu me lembro que já naquela época, um dos lemas do movimento estudantil, e eu na época até me convidaram, né, o pessoal do MR8 me convidou para entrar na clandestinidade e tudo e tal, que aí tinha um movimento estudantil muito forte, que hoje não tem mais, né, mas enfim. Mas já naquela época existiam lemas que era assim, ensino público e gratuito, porque já existia uma tentativa de privatizar as federais. Sim, com certeza. Fora o FMI. Tudo isso vem daquela época. Ali, e isso era o que te incomodava mais. Era tipo eleições diretas já,
né? Que teve aquele Direta Já, que foi em 84. Que foi o grande movimento, né? Que se culminou em 88 exatamente. Então, a gente... Na restituição da democracia. Não sei se eu estou fugindo um pouco da pergunta, mas... A pergunta é sobre o incômodo. O que te incomodava mais? Se era esse cenário falso que estava surgindo ou se era realmente a questão política que... banda, por exemplo, uma das músicas... Já no final, isso, assim, você já com banda formada, o que te incomodava mais? A gente tinha músicas como, por exemplo, Samantha Smith. Você vai tocar ela, viu? Você vai tocar ela no cavaco? Não dá não. Não é cavaco, não. Aliás, a gente nunca gravou essa música. Eita, mentira. Nunca gravou. Era uma das que mais, assim, a turma cantava junto e tal. Que era... Todas as 4 pessoas que era nosso público cantavam essa música junto. Todo o público da Mudou na época. Aí vocês 4, aí... Na época vocês respeitem que hoje em dia é turnê na Europa, é prêmio na Câmara, é tudo, viu? Então respeitem. Então, aí, assim, Quem teve o privilégio de ser um dos 4 naquela época, levante sua mão e tenha sua carteirinha, porque agora para você estar ali no front é difícil. Era o noiado de Candeia, mas enfim... Eita puta que vai... Até hoje eu encontro... Olha, gente, nós de Candeias. Um beijo pra Jamai Candeias. Adoro Candeias. Jamai Candeias, vocês são ótimos. Aí, assim, esse mega hit da época era Samantha Smith. Samantha Smith era uma criança americana que, em plena Guerra Fria, ela mandou uma carta para Andropov, na Rússia, e dizendo que queria paz, não sei o que lá. Aí Andropov convidou ela. Ela foi a primeira, tipo assim, embaixadora da paz, que Andropov não chegou a receber, mas chamou ela para a Rússia e tal. E a gente fez essa musiquinha que tinha um baixo bem contagiante. Você vai ficar devendo isso, você sabe, né? Vou convidar você aqui de novo. O que ela pensa que vai fazer com aquelas flores... Ela tem uma proposta de paz para Andropov, ela tem uma proposta, e todo mundo a viu na TV. Então, era aquela época de Rock Brasil, que tinha aquelas músicas de Plebe Rude, não sei o que e tal. Então, era uma pegada desse Rock Brasil daquela época, e com esse tema de Guerra Fria. Tinha temas assim um pouco mais psicodélicos, tinha uma música que... Isso foi gravado pela Mundo Livre. Não foi Mas gravado. Assim, o Mundo Livre já tocava, foi fase Mundo Livre, né? Tocava nos shows. E o nome Mundo Livre S.A. veio de onde? Então, aí é Guerra Fria, né? Porque é o seguinte, você pegava os discursos de Ronald Reagan, aliás, Kennedy ainda, na década de 60, quando ainda era senador, na época você acha vários discursos de Kennedy falando da importância de valorizar o mundo livre e tal, por conta desse discurso e aí tinha um seriado que eu era fissurado, que era uma comédia, era um seriado de comédia de Mel Brooks, que passava na televisão brasileira, que era Maxwell Smart, era o Agente 86. Era um agente secreto, bem trapalhão assim e tal. Depois virou um filme, um longa e tal. Mas era uma série de comédia muito, muito irônica, muito sarcástica. E que esse agente era bem atrapalhado. E ele vivia dizendo isso: chefe, temos que como é que chama? Temos que resgatar o mundo livre. E o nome da banda você diz aí. Adorei. E me diga uma coisa. O mangue é um ecossistema, né? Que aqui em Recife, inclusive, domina bastante áreas, não só em Recife, como em Pernambuco inteiro. Inclusive, muitas pessoas vivem do mangue para sustentar. Uhum. Mas antes do mangue virar um movimento, que é o Mangue Beat, ele virou um livro, que é o Manifesto Mangue Beat. Caranguejos com Cérebro. Fale sobre isso. Esse aqui é o autor, viu? É o texto, é o autor do texto. Manifesto Mangue Beat. Olha aí. Então, depois de um tempo fazendo show esporadicamente com o Mundo Livre, já durante uma década, era uma banda de garagem. Qual foi o ano que tu escreveu? Então, em 91, por aí, 92. Então, Chico Sainz ainda era vivo, né? A banda começou em 84, como a gente estava comentando, e passou quase 10 anos como banda de garagem, sem ter onde tocar. Tocava
em algum evento da universidade, porque eu era do diretório. Tocava em festivalzinho de surf. Tocava associação de surf não sei da onde. Aí era assim, 2, 3 shows no ano. E aí foi aumentando um pouco, assim, de 4 para 6 pessoas. O público. Uma progressão, sabe, assim, absurda. Mas, enfim, foi criando uma certa fama no underground da cidade. Certo. Em 87, a banda já tinha uns 3 anos. Criou-se um movimento aqui em Boa Viagem, através de uma dona de uma academia de dança, que era, a gente chamava, até a mídia chamava ela, a bruxa do rock and roll, Dona Lourdes, que ela gostava de rock. E, como eu te falei, era aquele lance do rock dos anos 80, o rock Brasil. Mas que aqui o público só valorizava as bandas que vinham tocar aqui, né? Titãs, Ira e não sei o que e tal. Mas a galera começou a se disseminar tipo, bandas como Van Filosofia, NDR, como é que chama? Paulo Francis Vai Pro Céu. Algumas bandas dessa geração começaram a descolar uns espaçozinhos, como essa Academia Arte Viva, aqui na Conselheira Guiar. E aí essa academia começou a ganhar um certo espaço na imprensa, esse evento. Na imprensa local? Na imprensa local. E aí a TV Jornal chegou a fazer um festival Arte Viva, no auditório da TV Jornal, que Mundo Livre tocou. Não me lembro quais foram as outras bandas que tocaram. E tu ainda não tinha escrito o manifesto aqui, ó, ainda? Tudo está aqui nesse livro. Inclusive documentado com foto. É o livro de Pedro de Luna. Aqui, ó. Pedro de Luna fez esse livro aqui, incrível. Um pesquisador carioca. 4.0, né? 40 anos, agora 41. Do punk ao mangue. 40 anos de lutas, conquistas e muito ativismo político e cultural. Nossa, e ele é um livraço, né? É um calhamaço. O Pedro de Luna... Olha as fotos, cara. Pedro de Luna já tinha lançado a primeira biografia do Planet Hemp. Ele é carioca. Muito massa. E adora o rock brasileiro e tal. E aí, esse livro saiu ano passado. Essa primeira... Ele fala sobre o manifesto? Fala sobre o manifesto. Mas tu escreveu o manifesto em que ano? Então, depois de ter passado por toda essa parada aí dos anos 80, meio nessa coisa do... Foi em 91, então, mesmo. 92. 92. Aí, ali, no final da faculdade, ali, em 86 para 87, né? Porque eu tive que pagar umas cadeiras extras. Ou seja, a faculdade terminaria em 84. Mas eu trancava... Reticências. Eu trancava um semestre, eu trancava algumas cadeiras. Sabemos como são os estudantes da UFPE. Aí no final do TCC, na época não chamava TCC, chamava... Projeto de finalização de curso. Não, era estágio obrigatório. Tá. Você tinha que cumprir uma carga horária de estágio. E não tinha estágio remunerado e tal. Então, a gente fez um projeto para a Rádio Universitária e criou um programa chamado Décadas, que foi para o ar justamente ali em 88, por aí. 87, eu acho que foi 88. Todo domingo ia para o ar, era gravado, né? Ia para o ar de domingo de 4 horas da tarde, se não me engano. Fita de rolo ainda e tal, na Rádio Universitária. Aí era cultura pop, né? Tanto literatura quanto cinema, música e tal. E, inclusive, Mundo Livre, eu acho que tocou na Rádio Pernambucana a primeira vez no Décadas, quando a gente tinha gravado uma demo. E o Décadas virou tinha um monte de guetos de música urbana que era órfão das rádios, que nenhuma rádio valorizava esse tipo de cultura. E aí descobriram que tinha um programa, que era o Décadas. Chico Sainz foi lá uma vez, na gravação, descobriram qual era o dia da gravação, se não me engano, era terça de tarde, alguma coisa Onde assim. ficava? Na TV Universitária. A gente gravava lá e na onde era a sede? Já era onde é hoje ainda? Ainda no mesmo local. A gente andava a pé pra caramba, assim, porque eu morava na Baixa da Égua. na Praça Chora Menino, ia andando e tal. Mas, enfim, e não ganhava nada, né? Era estágio não remunerado. E aí a gente começou a receber uma galera que ia lá divulgar uma festinha, divulgar um baile funk,
não sei o quê, porque era o único espaço que tinha na rádio, nas rádios pernambucanas, e era na rádio universitária. E aí, reza a lenda, porque eu não vou dizer que eu lembro exatamente disso. Mabuse, que hoje é professor do César, não sei o que e tal, era o nerd da turma, era o mais novo. Tinha 5 anos mais novo que a gente e tal, adolescente, mas era o que sacava de tudo, de tecnologia e tal, de realidade virtual, essas porra todas. E ele entrou na turma... Que na época era bem limitado, né? E ele tinha muito disco, era um nerd criado por avô, pela avó, na verdade, e que era fissurado por música pop, tinha muito disco, e colou na galera, através da irmã dele, que fazia faculdade, então colou na galera. Então, segundo uma pesquisa de Teles, num outro livro que saiu agora, que foi o... Teles fez um livro sobre a biografia de Chico Science, né? Criança de Domingo. Ele coloca lá a teoria de que o primeiro contato de Chico com a gente foi levando uma divulgação, um panfleto de uma festa que ele estava promovendo, de baile, funk e tal, que ele estava colaborando. E Mabuse recebeu ele lá na Rádio Universitária. E Mabuse, como morava perto dele, que era de Olinda também, Mabuse começou a frequentar os bailes e Chico começou a pirar com a discoteca de Mabuse. Então, o primeiro figura assim, que foi essa conexão com o Chico foi Mabuse, né? Chico participou do texto do manifesto? Sim, sim. Não, no manifesto não. Foi só tu? Chico começou a colar na galera e tal. E aí, sim, velho, tem um detalhe. Eu passei, quando o programa acabou, eu arrumei um emprego de produtor na Rádio Transamérica, assim que terminou a faculdade. A Transamérica, que foi a primeira FM de Recife. Sim. A galera vai estar notando que eu estou lascado para cantar alguma coisa, né? Mas... Hoje ele está com a voz lesada. Ele vai ter que cantar igual, nem que seja uma musiquinha. Essa virose aí que está atacando... Eu também estou me curando dessa virose. Aqui da cidade, enfim. Menino, meu Deus do céu. A virose nóia geral. Quem sabe faz ao vivo. Então... Aí... Voltando, tentando, né? Deixa eu ver. Voltando, manifesto, Chico Sainz, então, tu... Quando eu saí a gente desistiu do Décadas porque não dava grana aí, por coincidência, a Transamérica estava contratando o produtor, porque estava montando a primeira equipe local, que até então a Transamérica só reproduzia programação de São Paulo e tal. Sim. E aí eu fui contratado pela Transamérica como produtor, discotecário e tal, e fazia até um programa diário chamado New Rock, todo dia, de segunda a sexta, de 6 da noite. E os colaboradores da época do Décadas eram meus colaboradores no New Rock também. E isso de 86 a 88. Aí, de repente, teve uma guinada na programação, por conta de receita publicitária e tal. Mandaram a coordenadora de volta para São Paulo e virou uma rádio de música romântica melosa. Bem brega, tipo um AM, um AM, de Zé Augusto, Sullivan, não sei o quê. Zé Augusto, nada contra vocês. Absurdo. Maravilhoso! Virou uma rádio romântica e eu aproveitei as férias, fui para São Paulo, tentei me transferir para a Transamérica São Paulo, não tinha vaga, enfim, acabei me demitindo lá em São Paulo mesmo, da Transamérica. E aí, quando eu voltei, depois de um ano virando suco lá em São Paulo, tinha a época que eu tinha 5 empregos, isso como jornalista desempregado, sim, radialista, ninguém me conhecia. Fazendo freela. Virando suco, né? Não vou entrar em detalhes aqui não, mas até camelô lá no MASP eu fui. Camelô de... Olha só, a história muito parecida com a de Silvio Santos. A assinatura de clube de teatro, enfim. Aí, voltei, Recife, voltei em 89. E aí, primeiro show que a gente retomou a banda, em 89, foi massa. A banda tinha ficado em recesso quando eu estava fora. E nesse período, a banda só era familiar. Era eu,
Tony e Fábio Goró, meus 2 irmãos. Batera, baixo e cavaquinho, guitarra, tal. Não tinha cavaquinho ainda não, era guitarra só. Aí, a gente morrendo de saudade de retomar a banda, começou a ensaiar pra caramba, achou uma casa de um amigo lá. Mas a escrita do manifesto está relacionada a isso? Vou falar, porque para explicar como foi a minha aproximação com o Chico, Sim. de forma mais parceira mesmo, assim. Porque o primeiro show foi num evento em Boa Viagem, na praia, Dia das Mães, se não me engano, que como a gente já tinha criado uma famazinha do Mundo Livre, desde a Arte Viva, não sei o quê, e o lance da TV Jornal e tal, convidaram a gente para um evento público na praia de Boa Viagem, que o som era surpreendentemente profissional. Era um som legal, ao ar livre. O dono do som era Rogério do som. Naquela época, acho que ele ainda tocava bateria naquela época. Mas ele, por iniciativa própria, a gente tocou lá umas 8 músicas, sei lá, e a gente estava muito afiado. Era um power trio, assim. Aí, dessa época, computadores fazem arte. Aí, a gente... Rogério gravou da mesa mesmo. E aí, ele chegou pra gente, ó, gravei aqui para o show e me deu uma cópia do cassete. Então, velho, esse cassete, isso começou a circular, que ficou, até meus irmãos, minha família, que nunca botou muita fé, que a gente tinha a menor vocação para música, quando viram o primeiro som gravado assim, com qualidade e tal, começaram a reproduzir, dar para os amigos a fita. E foi parar em Olinda, Mabuse tinha cópia, foi parar na mão de Fabinho, que já tinha a Ed na época. Uhum. Foi parar na mão da galera, e Chico, que era amigo de Mabuse, ouviu e disse assim: bom, tem que ir para os ensaios dessa galera. Que era o ensaio da Mundo Livre. Chico começou a ir para o ensaio da Mundo Mundo Livre, Livre, porque ele já estava com a ideia, 1000 coisas na cabeça de criar uma cena aqui e tal. E aí a gente começou... Aí ele conheceu meus pais, ficou amigo da gente lá, ia para a praia com a gente, Candeias. E a gente começou a frequentar os ensaios do Lostal também. É daí que vem aquele lance das linhas de ônibus, né? De Rio Doce a Piedade, de Barra de Jagada, Casa Caiado, que ele morava lá em Rio Doce. E aí a gente conheceu também a família de Lúcio, porque o ensaio era na garagem de Sim. Lúcio, do Lostal e tal. E aí, velho, começou essa ideia de criar uma cooperativa de juntar forças para fazer show junto e tal, criar uma cena e tal. E Chico já falava, segundo o livro de Teles, nessa época Chico teve essa ideia, inspirado num lance do África Bambata, de criar um negócio chamado mangue, inspirado numa coisa que era uma tentativa do África Bambata, que era uma palavra parecida com mangue, eu não vou lembrar qual era agora, mas que era um lance específico. Sim. Lá dos Estados Unidos, enfim. Mas aí disse que, segundo a entrevista da pessoa que era do Lostal, acho que era o batera, falou para Teles que, assim, Lúcio foi o primeiro a dizer: pô, mangue é negócio de sujeira, de nojeira e tal. Ninguém vai curtir um negócio que vai se chamar mangue, não, tal. Quem diria? Mas aí Chico... Visionário. Nessa época, Chico conheceu o Lamento Negro, começou virou meio que frontman do Lamento Negro. Sim. Num projeto que ele misturava com rap, que o Lamento Negro tocava batida de samba reggae, afoxé, essas coisas. Mas Chico levou a ideia de levar umas letras dele para tentar encaixar com a batida dos tambores lá, um lance meio hip hop assim e tal. E aí Lúcio resistiu um pouco à ideia e tal, mas depois Lúcio começou a frequentar também os ensaios com o Lamento Negro, levou o amplificador dele, a guitarra, e aí foi virando aquela coisa da sonoridade mangue, né? E aí eu comecei a frequentar, eu pirei também. Só que o Mundo Livre já tinha 10 anos de garagem. Total. Quase. E Chico se convenceu de que a gente tinha que criar uma cena que não precisava ser todo mundo a mesma batida. Sim. Até por conta dessa alegoria bacana que era da diversidade biológica dos manguezais e a diversidade sonora que a gente tem, a riqueza sonora que a gente tem aqui. Então, o Mundo Livre era uma banda que ele curtia, que já tinha uma sonoridade desde 84,
E ele queria que fosse todo mundo junto, porque a gente ia chamar mais atenção de uma mídia nacional se fosse um movimento do que se fosse uma batida nova, entendeu? Sim. Ele tinha esse espírito de militância coletiva e tal. Então foi daí. Aí, depois que a gente já tinha tocado no primeiro evento no Alto da Sé, que era uma galera que fazia uns eventos, umas festas para se manter lá, uma comunidade que tinha lá. O primeiro show da Viagem ao Centro do Mangue, juntando Lamento Negro, Lostal, Mundo Livre e tal, foi no Alto da Sé. E uma festa de São João que mobilizou a galera, tudo e tal, foi massa. Aí já começou a galera a botar chapéu de palha e coisa com alusão. Tu escreveu o texto em quanto tempo? Então, aí teve o primeiro no Alto da Sé, depois teve o segundo na Madalena, aí cresceu ainda mais o público. Teve depois no Pina, onde era o Pinap, era um bar que tinha lá na Galeria Joana d'Arc. E a gente ia juntando, arrumava um palco com a galera, arrumava um som com a galera. Era cooperativa mesmo. Divulgava junto. Dolores tinha acesso a um computador que fazia... Eu vi o documentário de Chico Sainz, inclusive, que está dentro do canal do YouTube. E aí eu vi você falando, Dolores, falando muito sobre esse início da cena mesmo, sobre o manifesto. A gente fazia umas festas no Recife Antigo. Isso. Nos cabarés lá. Isso. Que eram abandonados, totalmente abandonados e tal. Eu vi isso, Então, o que acontece? Quando já tinha umas 3 ou 4 experiências boas do Viagem ao Centro do Mangue, eu fui demitido da TV Jornal, que nessa época eu era repórter da TV. E foi muito engraçado, porque a gente tinha acabado de alugar um apartamento junto, eu, Chico e Mabuse, na Rua da Aurora. Tu chegou a morar com o Chico Sainz? Não, era um quartel-general que a gente... Porque eu morava em Candeias, Mabuse... Era uma base... Era um quartel-general, porque a gente... Tudo rolava no Recife e a gente morava muito longe. Então, a gente tinha que ter um quartel-general. Um ponto de apoio. Aí... Inclusive, a ideia era fazer umas festinhas e tal, mas a gente descobriu na primeira tentativa que o prédio era tão careta que não podia nada. Que tinha desembargador, juiz, tudo morando no prédio. A gente não conseguiu fazer festa nenhuma, mas enfim, era uma base lá. E aí foi engraçado, porque só eu e Chico tinha carteira assinada, que podia assinar o contrato, comprovar, né, renda e tal. E aí acabou ficando no meu nome. E era pertinho do meu trabalho, que era ali na TV Jornal, a Capitão Lima ali. E aí tu foi demitido. Eu assinei, eu tenho a cópia desse contrato ainda. A moeda era Cruzeiro Novo, sei lá. Era 80, não sei o quê. Eu assinei no mês, no outro mês fui demitido da TV Jornal. Porque eu já não conseguia conciliar os plantões de fim de semana. Sim, Chegava detonado para o plantão do domingo. Aí ele perdeu o emprego, mas aí, salário-desemprego, 4 meses ali de fundo de garantia, salário-desemprego e tal, aquele lance do ócio criativo, eu com mais tempo para escrever e tal. Você pode se dedicar, né? Para me dedicar à criação mesmo. E aí outra, assim que souberam que eu tinha saído da TV Jornal, o pessoal da TV Viva, lá de Olinda, me chamou para um freela, porque eles estavam com várias horas de gravação dos manguezais, de pescadores, da vida do mangue e tal, que eles queriam fazer um documentário sobre os mangues pernambucanos. Mas faltava alguém para roteirizar e narrar. Fred foi demitido da TV Jornal. Logo quem? Um cara da Viagem ao Centro do Mangue, né? E aí me chamaram para fazer esse roteiro. E tu já tinha escrito o manifesto? Não, ainda não. Esse roteiro, me deram um bocado de livro, de subsídio e tal, e as horas de gravação e tal. Aí, quando eu fui me aprofundando e consegui terminar esse roteiro, caiu uma ficha. Cara, a gente não tem um release da cooperativa, não tem um release do Viagem ao Centro do Mangue. Já fez vários shows, está crescendo, mas a gente não tem nenhum texto para a imprensa. Aí eu me incumbi disso aí, velho. Já tinha trabalhado em rádio, sabia como é que era a release,
porque eu era quem catalogava os releases na Transamérica, release de turnê nova dos Titãs, release do novo disco de Lulu Santos. Os discos chegavam com release sempre da gravadora, né? Aí, velho, foi uma conjunção de coisas, saca? Eu desempregado, com tempo livre, desempregado não, fazendo freela, né? Mas com tempo livre, com essa ideia do roteiro sobre os manguezais na cabeça e com essa história da minha vivência com releases e tal. Aí, velho, vou fazer, velho. Aí começou. O primeiro texto, o primeiro parágrafo, é inclusive praticamente o mesmo parágrafo do roteiro do documentário, que é assim, estuário, porção terminal de rio, a parte biológica, né? Porção terminal de rio ou lagoa, em suas margens se concentram os manguezais, não sei o quê. Esse texto está disponível na internet, né? Tá, tem. Procure, mas minha cuidado, gente, porque como a gente meio que foi atualizando 5 anos depois. Tem algumas alterações. Foi Onde é que você acha o texto links. real? O link real é quando você vê uma foto do impresso, porque a gente imprimiu com até um logotipo assim, Manguetronic. A gente Então, para quem quiser ver o texto real, pesquisar o manifesto Mugbeat, que tem um que é um impresso. texto, tem um impresso que tem uma logozinha. Um logotipozinho. Leiam. Infelizmente, a gente não vai poder fazer com que ele faça o texto todo aqui, porque a gente já tem que finalizar. Eu parti desse mesmo início do documentário que eu fiz para a TV Viva, e daí fui elaborando metáforas, alegorias e tal, parabólica na lama, essas coisas tudo. Que massa mesmo. Ó, eu vou te fazer umas perguntas. Infelizmente, eu queria ter todo o tempo do mundo para eu passar aqui, porque é muita história, muita história, muita história. Primeiro, eu queria que você cantasse. Eu vou explorar a sua voz. Eu quero que você cante a música que você acha que, para o público do Mundo Livre, é o que mais... Eu sei. É o primeiro clipe. Pronto, vá, cante pra gente. O recado é o seguinte. A hora é agora. E vamos que vamos. Essa se chama livre iniciativa. Trabalho, novo trabalho, novo trabalho, novo trabalho, novo trabalho, novo trabalho, novo trabalho. Samba esquema nós. Uma joia fumegante na mão, uma Uzi reluzente, uma arma fumegante na mão, e uma ideia na cabeça. Chega. Quem se importa de onde vem as balas? Qualquer dia tu acorda cheio. Quem se importa de onde vem a grana, porque tu tem que ter os bolsos cheios. Trabalho novo, trabalho novo, trabalho. Cheguei. Samba esquema nós. Só não dê um passo em falso. Só não dê um passo em falso. Nem podendo sem tocar, mas eu improvisei.
E é isso. Olha, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu queria ter muito tempo para entrevistar Fred, porque Fred é um cara que tem um conteúdo incrível. Fred, a banda recebeu recentemente um prêmio dentro da Câmara dos Vereadores, que é um prêmio importantíssimo de 40 anos de atividade do Mundo Livre, não é isso? É uma homenagem. Uma homenagem que a vereadora Liana fez para vocês, né? Dentro do Instagram do Mundo Livre, tá lá. Bota o Instagram do Mundo Livre aqui, ó, Tem na um tela livro para vocês aqui, não, seguirem. a gente foi a atração principal da Bienal de São Paulo, tem um festival Bienal do Mangue, que inclusive o curador da Bienal, que é um camaronês convidado para ser o curador da Bienal de São Paulo, usou como um dos conceitos, né, um viés da Bienal desse ano, agora de São Paulo, é justamente esse texto, Caranguejo com Sim. Cérebro. Saca? O cara dirige uma das maiores instituições culturais de Berlim, e ele me falou depois do show lá na Bienal do Mangue, onde a gente tocou Marcial Salu, Karina Bu e Mundo Livre no final. Ele chamou a gente teve um after lá, e ele dizendo, eu dou aula todo semestre para muita gente de arte. Ele dá aula de arte lá em Berlim, e os alunos desse semestre, que são a maioria chineses, japoneses, de tudo que é lugar, o tema é o Caranguejo com Cérebro, é o manifesto. Leia o manifesto. Manifesto. Aí teve a Bienal, a gente vai ser tema, eu falo assim, o Mangue Beat, vai ser tema de uma das maiores escolas de samba do Carnaval Carioca, que é a Grande Rio. A Grande Rio, sim, é verdade. A Grande Rio vai ter como tema o Mangue Beat. Isso é importantíssimo para a cultura da gente, né? Porque o Mangue Beat até hoje é uma resistência. O samba enredo é maravilhoso, lindo. Fizeram outra coisa também. Mundo Livre fez turnê pela Europa esse ano. Arrasaram pra caramba. Tocamos Foi na muito França, em massa. Portugal. Vão tocar no Lollapalooza também. O palco principal. Palco principal do Lollapalooza. Então, assim, sigam o Instagram do Mundo Livre para vocês acompanharem. Por quê? Quando a gente fala em Pernambuco, Nordeste, Brasil, mas principalmente cena nordestina e pernambucana, tudo que a gente fala em matéria de cultura, em política e tudo, mas principalmente em matéria de cultura, música e arte, é resistência. A arte, ela vive porque ela sobrevive. Então, agora, nós vivemos um momento hypado. A verdade é essa, né? Vivemos um momento hypado. Da pirraça. O momento da pirraça, o momento hypado da pirraça, onde o Nordeste está em alta culturalmente. A gente sempre foi o maior produtor. Isso aí, enche a boca para falar, viu? Nós sempre fomos os maiores produtores de cultura do Brasil. O Nordeste sempre foi o maior produtor de cultura do Brasil. Mas, pelo eixo comercial sempre ser o Sudeste, as paradas ficaram por lá e muita gente teve que ir para lá para poder se vender, né? Para poder ganhar dinheiro e sobreviver com a arte. Mas agora, finalmente, pela primeira vez, a base de muita luta e muita resistência, muita briga por espaço, que isso não é um espaço dado naturalmente para a arte e para a música nordestina e pernambucana. Isso foi conquistado à base de muita luta. Pela primeira vez, estamos colhendo os louros das mentes, dos cérebros criativos e musicais e artísticos que nós temos aqui, incluindo o Mundo Livre, que tem uma carga imensa, uma história gigante dentro da música pernambucana e dentro da influência musical mundial também, porque o Mangue Beat é um movimento que influenciou artistas do mundo inteiro. Então, eu agradeço muito a presença de Fred aqui, demais, foi um prazer ter você. Gostaria de passar 3 horas ouvindo suas histórias e dizer que estamos acompanhando tudo pelo seu Instagram. Quero que você diga aí onde é que a gente lhe encontra, fale aí onde é que a gente acha você na internet, onde é que quem está ali produzindo, onde é que quem quer show do Mundo Livre, como é que faz? Então, também agradeço aí, aproveito aqui a oportunidade para parabenizar por essa iniciativa aí de trazer para o YouTube mais esse canal, que é uma janela que é mais um espaço que a gente vai disponibilizar para essa resistência, para tudo isso. Desejar sucesso e quando tiver 1 milhão de seguidores, a gente quer ser chamado de novo. Com certeza, eu vou explorar muito sua imagem ainda. E a gente tem uma produtora que agiliza a nossa agenda, que é a Zero Neutro Recife. Então o show é por lá, né? O show é pela Zero Neutro Recife. A gente... Redes sociais, a tua é da Mundo Livre. Eu sou um cara meio prego, assim, de rede social pessoal. Eu tenho Ele é old school, gente, ele é old school. Modesto, mas assim, a banda é Mundo Livre S.A. Mundo Livre S.A. Underline.
Mundo Livre Underline. Como é que tá o Instagram? O Instagram. Peraí que o empresário tá aqui atrás das câmeras. Ele vai dizer qual é o Instagram pra gente. Não, o da banda, Mundo Livre, da banda. Aqui tem o do 04. Mundo Livre Underline SA. O meu pessoal é 0... Zero inscrito. ZERO4, numeral Mundo Livre. 04 Mundo Livre. Aí tem o Spotify, a gente tem mais de 110 mil. Vocês têm canal no YouTube também? Hã? Vocês têm canal no YouTube também? Tem Mundo Livre SA oficial no YouTube. Mas as novidades normalmente vocês postam no Instagram. É mais Instagram, meu YouTube eu passei um tempo afastado, mas vou retomar em breve. Algumas coisas que pronto, tem um clipe do último álbum que tem uma boa visibilidade no YouTube, o clipe de Melô das Musas Empoderadas. Eu vi. Que é com muito massa. Que é com Alice, foi esse ano, não foi? Foi ano passado. Foi ano passado. Muito, assistam. Vão no canal do YouTube do Mundo Livre, assistam. E muito isso, massa. A gente tá... Vocês estão se inovando muito, cara. Eu tô achando incrível. O lance do Mangue sempre tem essa história, né? Exato. Mundo Livre não é uma banda de hardcore, não é uma banda de samba, não é uma banda de funk, não é uma banda de reggae. Mas, por exemplo, o último prêmio importante que a gente ganhou, que foi o Prêmio da Música Brasileira em 2012, foi pelo álbum Novas Lendas da etnia Toshibabá, que é um álbum de 2011. A categoria lá era assim, ó, melhor grupo de... Vou tentar me lembrar. Melhor grupo de pop, rock, funk, hip hop, reggae, hard, né? Era 200 coisas. 300 milhões de nomenclaturas. Então, assim, a gente está sempre antenado com as tendências e tal. Eu acho massa E isso. os discos da gente nunca... Sempre tem cada um tem quem escuta o disco percebe que a sonoridade muda muito. Isso é muito legal. Eu quero agradecer muito a sua presença e dizer que eu vou explorar a sua... Acompanha aí as agendas. A gente tem show agora em Brasília, em janeiro. O Lola O Lola é abril, né? O Lula é em março. Em março? 22 de março. Lollapalooza Março, palco principal. Tem show agora em janeiro. Tá tudo no Instagram pra vocês. Carnaval dá pra ser divulgado aí. E a gente tem... Já fechou... a gente já vai fechar... Já fechou também... Curitiba. É um festival gigante lá do Quando Paraná vai ser? também. Curitiba em maio, né? Em maio também. Tá tudo na agenda no Instagram, né? Na Pedreira lá, que é o melhor lugar do Brasil para tocar, em termos de som e tudo. Primeira vez que a gente consegue tocar na Pedreira. Que então, massa. assim... Parabéns. É isso, tá? Eu acho que eu fico muito 2026, feliz. O céu é o limite. Eu queria muito... Eu vou convidar de novo... Não, essa não vai ser a primeira vez, porque é muita história. Minha gente, é muita história. Não deu para falar tudo, é muita história. Isso é só... O que a gente falou aqui é só a introdução da banda, a introdução do que foi o início desse movimento, que dura até hoje, que resiste e persiste, e que é um espelho do que foi Recife durante um período que era silenciado. Inclusive vai anunciar, desculpa, vai anunciar em breve a segunda experiência de ensaio para o Lollapalooza no Brilho Cultural. Massa, chique. Teve um primeiro ensaio que foi maravilhoso. É o entrevistado da semana que vem, inclusive, é um dos sócios do Brilho Cultural, que é uma casa maravilhosa, e ele vai falar um pouco sobre isso aqui. A gente vai anunciar em breve qual é a data do segundo ensaio do Lollapalooza, que vai ser no Brilho Cultural. E aí a gente vai estar lá, né, claro. Eu sou uma das embaixadoras da Casa do Brilho Cultural, diga-se de passagem, sigam. E aí, isso agradeço demais, Fred. Valeu, você vai voltar porque eu quero o resto das histórias. Certo. Eu quero o resto das histórias, viu? É isso. Obrigada, gente. Obrigado, valeu. Gente, valeu pela audiência. Toda segunda-feira, ao vivo, 20h, estamos aqui com convidados ilustres e maravilhosos que vão vir outras vezes, porque é muita coisa, minha gente. A gente é um povo muito rico de história, de cultura, de tudo, né? E não dá para um episódio só. Este homem que tem 40 e tantos anos de bagagem musical falar tudo. Então, um beijo enorme, agradeço demais a presença de Fred, a presença de vocês. E nos vemos próxima segunda, 20h. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no canal. E é isso. Obrigada. Como é? Conversa boa, riso solto, café do Nordeste pro Brasil inteiro ouvir. É Cami Mori chamando tu pra vir. Fale baixo, 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 vem que quando